Olá a todos e a todas. Nesta formação, eu, professor André e a professora Eleni, vamos falar sobre a elaboração de itens cognitivos. Ou seja, nós vamos falar sobre a elaboração de questões de múltipla escolha, também conhecidas como questões objetivas. Antes da apresentação, eu gostaria de agradecer ao setor de cultura, aqui representado pelo Dino, que está gravando a nossa exposição. Gostaria de agradecer também à secretária de Educação, Márcia Galdino, e a nossa diretora pedagógica, Cecília Tecedor. Também gostaria de falar que a ideia, de fazer essa formação, ela se deu no contexto de realização do CISAI, tá? E também dentro do contexto de elaboração do currículo Educaíta. Nós também pensamos, nesse momento, em convidar professores elaboradores de questões para contribuir com o CISAI e também para um futuro banco de questões objetivas. E também acreditamos que essa formação ela pode contribuir com o professor na sala de aula, no momento em que ele quiser produzir questões objetivas para os seus alunos no contexto da unidade escolar. Então, partindo dessas questões, nós vamos falar sobre o histórico das avaliações externas, porque é a partir dessas avaliações que os itens cognitivos passam a ser aplicados nas avaliações no Brasil, tanto em avaliações de larga escala, quanto nas escolas. Também vamos falar das metodologias aplicadas nas elaborações dos itens. Tá? Existem metodologias que elas norteiam a elaboração desses itens, entre elas a teoria da resposta ao item, que a gente vai comentar aqui a pouquinho. E depois, no final, a gente vai falar de como elaborar um bom item. Tá? Então, essa vai ser a organização da nossa formação. Gostaria de convidá-los, professores e professoras, agora, a observar essa imagem. Tá? Durante as pesquisas e os estudos que eu fiz sobre a elaboração de itens, eu me deparei com essa imagem e ela me chamou muita atenção, porque essa imagem aqui, ela registra alunos participando de um teste de seleção para vestibular no Maracanã. E olha só, o Maracanã está repleto de alunos fazendo um teste para entrar no vestibular. Então é nesse contexto, a partir dos anos 60 e 70, que as questões de múltipla escolha elas começam a ser introduzidas nas avaliações. Quando a gente faz concurso público, quando a gente faz vestibular, a gente tem um contato direto com essas questões e parece que elas existem desde sempre. Não, elas estão aí no nosso dia a dia há um tempo relativamente curto, a partir dos anos 60 e 70. Então, qual que foi a ideia? A ideia era que houvesse um instrumento que fosse capaz de medir a aprendizagem desses alunos, com justiça, porque esses alunos eles vão entrar na universidade, é a vida deles que está ali em jogo, e também um instrumento que pudesse ser corrigido rapidamente. Então é daí que começam a surgir os critérios, precisa de um critério para elaborar esses itens. E aí eu gostaria de ler para vocês essa citação aqui tirado do manual do SAEB, que ele diz assim: a avaliação atua como um julgamento de valor sobre determinada realidade. Esse julgamento, como qualquer outro, necessita de parâmetros muito bem definidos, com base nos quais ele possa ocorrer de forma objetiva, imparcial e justa. Então eu bato na tecla do ser justo, da justiça. E para ser justo na avaliação, a gente precisa de critérios. Eu fiz aqui uma linha do tempo mostrando para vocês como os testes cognitivos eles foram introduzidos nas avaliações no Brasil.
começa nos anos 60 com a unificação dos grandes vestibulares. Aquela imagem que a gente acabou de ver ali é uma imagem dessas, tá? São vários alunos de várias universidades diferentes fazendo uma avaliação. Para isso foram criadas algumas instituições, por exemplo a Fundação Carlos Chagas. Ela começou a desenvolver esses testes cognitivos no Brasil nos anos 60. Nos anos 70 também uma outra grande instituição ela surge, que é o Centro de Seleção de Candidatos do Grande Rio, a Sesgran Rio. Aquela foto ali são candidatos do Rio de Janeiro e quem desenvolveu, os testes cognitivos para aquela avaliação em si foi a Sesgran Rio. Tá? Nos anos 90 tem um marco importante, porque o Heraldo Marelim Viana, que é tido como um dos pais da avaliação no Brasil, ele faz itens agora norteado pela teoria de resposta ao item. A gente vai falar disso daqui a pouco. Isso é muito importante para os itens. Enem e SAEB, eles utilizam essa teoria para produzir os itens. Nos anos 90, o SAEB ele é aplicado pela primeira vez. E o SAEB, a Fundação Carlos Chagas, ela tem uma ligação direta com o SAEB, e ela que produz esses itens no início. E aí, quando a gente fala de item, quando a gente fala de questão de multi-escolha, a gente está falando de instrumento de avaliação. A gente precisa pensar, então, em qual é a função da avaliação. Qual é a função, para que eu avalio? Eu fiz um recorte aqui, falando de duas funções da avaliação. Uma delas é a função somativa e a outra é a função formativa. Quando a gente pensa em função somativa, a gente está pensando no seguinte: eu preciso avaliar o aluno lá no final de um curso. Tá? O aluno ele faz um curso e lá no final do curso eu preciso saber se esse aluno conseguiu um score mínimo, uma nota mínima para passar nesse curso. Então a avaliação somativa ela serve para certificar, para classificar ou para selecionar. Ela é quantitativa. Tá? O aluno tirou 5, então passou. O aluno tirou 4, então não passou. Tá? Ela é quantitativa. A função formativa ela é diferente. Tá? Eu considero o processo avaliativo. Então eu observo os meus alunos, faço uma avaliação e observo que esses alunos não estão alcançando o nível de conhecimento que eu quero. Então, o que eu faço? Eu reoriento as minhas estratégias de aprendizagem, eu vejo que grupo de alunos precisa de mais atenção ou não, eu meio que personalizo a avaliação. Então, eu preciso intervir. Avalia-se para intervir, para melhorar o processo de ensino-aprendizagem. Nesse contexto, o INEP e o SAEB, eles geram índices. Quando a gente pensa em índice, a gente vai pensar em número, na questão quantitativa. Então, a gente vai pensar que o INEP, então a avaliação dele é somativa. Só serve para medir. Mas não é isso o que o SAEB pensa, e não é isso o que acontece na realidade. Por quê? Porque os índices do SAEB, eles servem para reorientar as políticas públicas. Eles servem para reorientar as estratégias de avaliação das redes. Então, quando a gente pensa no SAEB, a avaliação do SAEB é ao mesmo tempo uma avaliação da aprendizagem, ou seja, somativa, e também para a aprendizagem, ou seja, formativa, para intervir nos processos de avaliação para que a aprendizagem melhore. Então eu gostaria de ler essa citação retirada também do manual do SAEB, que diz o seguinte: a avaliação da aprendizagem é aqui compreendida como parte de um processo pedagógico que engloba o currículo, o planejamento e o ensino. Serve para testar se os objetivos educacionais planejados foram alcançados, para oferecer para os estudantes e professores
os feedbacks de que necessitam para regular e reorientar a aprendizagem do ensino. Então, o item ele é ao mesmo tempo quantitativo, porque gera um número, e ao mesmo tempo qualitativo, porque serve para interpretar, e a partir dessa interpretação a gente formar políticas públicas, né, reorientar as estratégias de avaliação. O SAEB é uma avaliação externa. A avaliação externa a gente conhece também como uma avaliação em larga escala. Por quê? É uma grande avaliação que avalia o Sistema Nacional de Ensino. Essa avaliação, como eu disse, ela serve não só para gerar índice, mas ela serve também para gerar políticas públicas, para a melhoria desse aprendizado brasileiro, né? Então, quando a gente pensa nessa produção de indicadores, a gente está pensando também numa intenção que é melhorar a qualidade do ensino. Para isso, eu preciso de um instrumento de avaliação que seja confiável, que seja capaz de medir com precisão essas aprendizagens. Aí entram os testes cognitivos, porque eles permitem fazer inferências sobre a aprendizagem dos alunos. A aprendizagem é um fenômeno que a gente não consegue observar diretamente. A gente não consegue observar a aprendizagem diretamente, né? É um fenômeno que a gente precisa de instrumentos para observar. E um dos instrumentos são os itens cognitivos, né? Os itens cognitivos, eu estou falando aqui de item cognitivo, mas ele não é o único instrumento, tá? A gente também pode avaliar, medir a aprendizagem com questionários, com questões dissertativas, com produções, né? Mas a gente está aqui pensando nos testes cognitivos. Além dos testes cognitivos, o SAEB também faz o questionário socioeconômico, né? Eles buscam informações sobre o nível socioeconômico das famílias, desses alunos, sobre seus professores e sobre os diretores de suas escolas. Então, não é só o teste cognitivo que vai avaliar a qualidade da educação brasileira, né? Nosso foco aqui é teste cognitivo, mas não é só o teste cognitivo que vai avaliar todo um sistema. E aí, aqui é um mapa, né? É um mapa de eixos da qualidade da educação básica do SAEB. Então, o que o SAEB vai avaliar? O SAEB ele vai avaliar a equidade, direitos humanos e cidadania, ensino e aprendizagem. Aqui é que entra os itens cognitivos, aqui é que entra produção, em língua portuguesa, por exemplo, produção de texto, que não é feita por todo o sistema, é feito por amostragem, tá? Investimento na educação precisa de investimento, atendimento escolar, gestão e profissionais. Então, essa é a matriz de referência para o SAEB avaliar a questão da educação no Brasil. Nós estamos falando só de um item aqui, ó, né? Que é o ensino-aprendizado, e a gente está falando de item cognitivo, de questões de múltipla escolha. Então, tudo isso aqui, todos esses itens, eles geram o que a gente quer muito no Brasil, que é a qualidade da educação. E aí, eu gostaria de falar agora, indo mais diretamente para o item, para a questão objetiva, eu queria falar do que norteia, né, a produção desses itens, o que está por trás disso, né? Criar uma questão de múltipla escolha é simples? Não, tá? Tem questões teóricas por trás muito complexas, e eu vou me meter aqui a falar um pouquinho da teoria de resposta ao item, que é um modelo matemático, né? Ele é norteado por questões estatísticas e probabilísticas, né? Mas é muito interessante a gente pensar nisso. Eu quero que vocês comecem a pensar nisso agora, porque a gente vai falar de elaboração de itens. Então a gente tem que começar a pensar a partir desse momento de como um item é elaborado e o que tem que pensar para elaborar um item. Esse modelo aqui, ele
ele vai medir o traço latente. Falei agora atrás que a aprendizagem é um fenômeno que a gente não consegue observar diretamente. Então, o traço latente é um fenômeno que a gente não consegue observar diretamente. E como que a gente vai fazer para medir um traço latente? Que no nosso caso é a aprendizagem, a proficiência do aluno. A gente precisa de instrumentos, né, para medir. O nosso instrumento aqui é o item de múltipla escolha. E a teoria de resposta ao item, ela tem um modelo de 3 parâmetros, um modelo matemático de 3 parâmetros. Então, o primeiro é o poder de discriminação. Como assim poder de discriminação? É se esse item ele pode distinguir, se ele tem a capacidade de distinguir quais alunos têm proficiência, quais alunos não têm proficiência para responder esse item. Por que isso é muito importante? Se eu faço um item fácil demais e todo mundo acerta, esse item não me serve para nada, eu não consigo medir nada, porque ele não tem esse poder de distinguir um espectro de quem pode e quem não pode responder o item. Se eu faço um item difícil demais e todo mundo erra, também não me serve para nada, eu preciso calibrar esse item, tá? Outra questão é grau de dificuldade. Então, grau de dificuldade, eu preciso fazer um teste que tenha grau de dificuldade para eu ver, né? Isso também serve para distinguir também. Então, tem um grupo de alunos que consegue responder itens mais fáceis, outros que conseguem responder itens mais difíceis, e a possibilidade de acerto ao acaso, o chute. Provavelmente os alunos vão chutar em itens mais difíceis, muito provavelmente. Tem que ter uma coerência, né? Então, se um aluno, por exemplo, ele erra todas as fáceis e acerta todas as difíceis, o que aconteceu? Nosso aluno chutou, tá? Então, eu posso perceber isso. E aqui nós temos um gráfico que é a curva característica do item. Olha só que gráfico bonitinho, tá? Nesse eixo aqui, ó, eu tenho a habilidade. E no outro eixo eu tenho a probabilidade de resposta correta. A letrinha B aqui, ó, ela vai indicar o grau de dificuldade do item, tá? Nessa escala aqui, ó, tem uma escala, né? Então, quanto maior aqui o número, maior o grau de dificuldade. Essa letrinha aqui, ó, ela vai me dar, a letra A, o poder de discriminação do item, tá? Qual é a capacidade dele de distinguir quem pode e quem não pode responder esse item, tá? E por final, a probabilidade de chute, de resposta ao acaso, dentro desse eixo aqui, tá? Então a gente olhando para esse item aqui, ó, o grau de dificuldade dele está na escala 1 aqui, tá? O que significa isso? Que alunos que conseguem responder, por exemplo, questões acima aqui, ó, do 1, o 2, o 3, ele vai ter uma probabilidade maior de acertar esse item aqui. Aluno que consegue responder questões abaixo do 1 vai ter uma probabilidade menor de responder esse item, tá? Por ser um item razoavelmente difícil, a probabilidade de chute desse item é 20%, tá? Então, esse gráfico mostra o poder de descrição desse item, tá? É um item bom, é um item que consegue medir com uma certa eficiência a aprendizagem do aluno. O que mais, gente? Além dessa teoria, que é uma teoria matemática que está por trás da elaboração do item, existem também uma matriz de referência. Eu preciso ter uma matriz de referência. O que eu vou avaliar, né? Que habilidades eu vou avaliar? Eu preciso de uma matriz de referência. Qual é a matriz de referência para o SAEB agora, atualmente? É a BNCC, tá? Já tem SAEB, já teve SAEB com a matriz de referência com as habilidades do BNCC? Não, tá? Antes, os professores, nós sabemos
que eram descritores, né? Eles desenvolveram uma série de descritores que eram capazes de medir a aprendizagem dos nossos alunos. Hoje é a BNCC. Tá? Vale ressaltar que a teoria de resposta ao item, ela exige recursos computacionais sofisticados, porque para processar esses dados, imagina só, uma avaliação de larga escala do SAEB que avalia a educação do Brasil inteiro, o próprio Enem. Então é preciso que haja recursos computacionais, programas que processem toda essa informação. Além da teoria de resposta ao item, um outro critério para elaborar o item é a matriz de referência. É preciso que haja uma matriz de referência. Que habilidades a gente vai avaliar? Que habilidades nós vamos medir? A matriz de referência do SAEB é a BNCC. O SAEB faz um recorte dessas habilidades, das principais habilidades, e a partir dessas habilidades é que ela elabora os seus itens. A BNCC sempre foi a matriz de referência do SAEB? Não. Por sinal, ela ainda nem foi implantada. Ela deve ser implantada no próximo SAEB. Antes eram os descritores, né? Nós que somos professores, a gente lembra dos descritores de língua portuguesa, dos descritores de matemática. Então, esses eram as medidas, as habilidades que eles usavam para medir a aprendizagem dos alunos. E aí eu quero fazer um recorte para a língua portuguesa, pensando na matriz de referência da língua portuguesa. Eles fazem um recorte e eles consideram 2 eixos. Um deles é o eixo do conhecimento, que é leitura, análise linguística e produção de texto. Quando a gente olha lá para o SAEB, a gente percebe, né, que ali o principal é a competência leitora, né, além de algumas questões de análise linguística. Quando a gente fala de análise linguística, a gente está falando das questões não só gramaticais, mas da questão de reconhecimento de recursos, às vezes linguísticos mesmo, às vezes recursos estilísticos, né, de uso de figuras, no caso da literatura, e às vezes recursos multimodais, ou seja, aquela junção de linguagem verbal com linguagem não verbal. Hoje os textos são cada vez mais mistos, né? Não é só palavrinha, né? Tem palavra, tem desenhos, né? Tem fontes diferentes. Então a gente fala nessa coisa mais ampla. Produção de texto por amostragem, né? SAEB não faz produção de texto para todo mundo, é só por amostragem. Além desse eixo, né, que vai levar em consideração, né, o eixo do conhecimento, aí nós temos os eixos cognitivos. E aí é interessante a gente pensar nesses eixos cognitivos. Por quê? O primeiro é reconhecer, o segundo analisar, o terceiro avaliar e o quarto produzir. Quando a gente fala produzir em língua portuguesa, a gente está falando de produção textual. Não vou falar sobre isso, mas vou falar sobre esses 3 eixos aqui. Reconhecer seria o nível mais fácil, tá? Do mais fácil ao mais difícil. Reconhecer, analisar, avaliar. Então, reconhecer significa, por exemplo, coletar informações no texto, né? Perceber ali a organização do texto. É reconhecer, tá? Reconhecer alguns procedimentos, se usou um procedimento tal, se usou figura de linguagem, se não usou, é reconhecer. É o mais básico, o mais simples. E o SAEB, o que ele faz quando ele cria a matriz? Ele faz um rastreamento na BNCC e ele vai olhando aqui qual é a porcentagem dessas habilidades aparecerem na BNCC. Então, por exemplo, reconhecer em leitura, aparece 10% na BNCC toda. Analisar, aqui nós temos 38% da BNCC toda. Avaliar, aqui 2%. Tá? Então, a partir desses dados,
é que o SAEB vai considerar esses eixos, tá? E que esses eixos vão aparecer também no SAEB. Então, quando a gente pensa em reconhecer, a gente está num nível mais elementar. Analisar exige mais do aluno, tá? Porque analisar é preciso que o aluno faça inter-relações entre as partes do texto, é preciso que o aluno faça inferência, não está explícito para ele. Ele precisa mobilizar uma série de processos cognitivos para analisar. Avaliar, aí eu preciso juntar todos, o reconhecer, o analisar e criar um juízo de valor orientado por um certo conhecimento. É mais complexo ainda. Então, língua portuguesa, ele leva em consideração esses dois eixos, e esses dois eixos são muito importantes na hora de elaborar o item. Então a gente já pensou lá, já pensamos na teoria de resposta ao item. Eu preciso pensar se o item é capaz de discriminar, eu preciso pensar no nível de dificuldade do item principalmente, e agora eu preciso pensar na habilidade nessas questões cognitivas, reconhecer, analisar e avaliar. E aí isso vai fazendo com que o item fique mais fácil ou mais difícil. Eu separei aqui essas duas tabelinhas, por quê? Porque essas duas tabelinhas, elas são uma do 5º ano e outra do 9º ano. Então elas valem para o ensino fundamental inteiro. O SAEB também, ele cria uma escala de proficiência. É importante a escala de proficiência porque é aquela coisa de distinguir quem está no nível e quem não está. E aí, a partir dessa escala, pode-se criar ações, né, para que os alunos consigam atingir o nível esperado. A escala de proficiência do SAEB, ela começa no nível 0, e aí eu acho bem interessante isso, porque ele diz assim: o SAEB não utilizou itens que avaliam as habilidades deste nível. Os estudantes localizados abaixo do nível 125 requerem atenção especial, pois não demonstram habilidades muito elementares, ou seja, esses estudantes estão muito abaixo do que seria o esperado. E aí, a partir do nível 1, ele vai descrevendo as habilidades dentro daquele recorte que eu falei para vocês, tá? Então, o nível 1, se a gente perceber, a gente pode perceber a presença daquele eixo cognitivo, reconhecer, né? Por quê? A gente percebe aqui, por exemplo, o verbo localizar, depois localizar de novo. Então, essa ideia de localizar é elementar, tá? É localizar uma informação ali, reconhecer. Então, é o nível mais básico. Quantos níveis são? 9 níveis, tá? Até 325 pontos. Essa escala, então, me diz, olha, esse aluno conseguiu, tá? Ele está dentro do nível esperado. O aluno do nível 8, falta pouco. Então, a partir desses níveis, a gente consegue analisar esses índices e traçar políticas ou mesmo estratégias para melhoria da aprendizagem dos alunos. Eu mostrei aqui essa tabelinha de língua portuguesa, mas em matemática também os níveis são o mesmo, a escala é a mesma, tá? Vai até 325. E aí, pensando nisso tudo, olha só, gente, né? A gente olha para aquela questão de múltipla escolha, né? Não dá nada para ela, né? A gente olha com desdém, torce o nariz, mas olha o tanto de coisa, né? O tanto de procedimentos, de critérios que envolvem questões matemáticas, que envolvem a BNCC, né? Habilidades, a criação de habilidades, né? Além disso tudo, ainda, né, existe no SAEB um fluxo de produção desses itens. Não é assim, eu produzo o item, pronto, acabou. Não, existe um fluxo de produção. E aqui esse slide mostra isso, tá? Então, primeiro tem o elaborador. O elaborador do item
também é revisor. Tá? Eu participei desse processo de formação do SAEB, né, para elaborador de item, né? Então o elaborador também é revisor. Mas o elaborador não é revisor de si mesmo, ele revisa outros itens, né? E aí, então primeiro elabora o item, depois passa-se para o revisor ele vai acatar ou não, ou vai fazer alguns apontamentos, volta-se para o elaborador, depois para o revisor de novo, depois o revisor passa por uma banca de pareceristas, que são elaboradores mais experientes. Se esses pareceristas acharem que tudo bem, ele vai para a equipe do INEP. Esses testes, antes, eles vão passar por um pré-teste, ou seja, um grupo de alunos vão passar por essa avaliação para ver se esses itens de fato conseguem medir a aprendizagem. Eles vão passar por uma calibração. Se der tudo certo, aí eles vão para o Banco Nacional de Item, senão eles vão ser descartados. A nossa ideia, né? Uma ideia ousada, é que a gente conseguisse fazer isso aqui na rede, né? Então, por isso que a gente pensa no professor colaborador, né? Nessa questão de alguém que possa revisar e olhar com um olhar crítico para esses itens, e depois, como no INEP, criar um banco municipal de item, né? Um banco da rede, quem sabe, né? Então essa é a nossa ideia. Então vejam só, um item bem elaborado é um item que passa por todos esses processos. Agora, vamos analisar o item. A gente já falou, né, do item, já mostrou o que está por trás da elaboração de um item. Agora vamos olhar para o item em si. Eu quero pontuar algumas coisas que, quando a gente tem o item na mão, seja no livro didático, seja até na prova do SAEB mesmo, ou nesses testes de seleção por aí afora, a gente não vê, tá? O que a gente não vê, por exemplo, é a sentença descritora. É importantíssima a sentença descritora, depois a gente vai perceber por quê. E a justificativa, que também são importantes. A gente não vê isso. O que a gente vê é só o texto base, o enunciado e alternativas. Tá? Então, pensando na sentença descritora, tem lá um padrãozinho do SAEB, que a primeira coisa que tem que aparecer é a área do conhecimento. No caso aqui, linguagens. Depois, o eixo do conhecimento, que é língua portuguesa, dentro da grande área linguagens, língua portuguesa. O subeixo do conhecimento, leitura. Depois o eixo cognitivo. Olha aqui, gente, ó, o eixo cognitivo aparecendo aqui. Reconhecer. Que significa que essa questão vai ser de um nível mais fácil. E a habilidade, identificar formas de organização de textos normativos, legais e ou reivindicatórios. Quando a gente cria um item, um dos critérios é que esse item avalie apenas uma habilidade. Uma habilidade, tá? A gente tem que pensar na questão objetiva, a questão precisa ser objetiva. E a gente vai perceber por que também a gente chama de objetiva. Por que isso? A começar pelo que a gente vai avaliar, apenas uma habilidade. Depois a gente tem aqui o texto base. E aí a gente tem que pensar no texto como uma coisa mais ampla, não só o texto verbal, mas também imagens, textos multimodais, quando a gente junta a linguagem não verbal com a linguagem verbal. Então a gente tem que pensar no suporte. A Eleni, ela vai entrar nessas questões. Por quê? A matemática, ela usa imagem, ela usa gráfico, ela usa infográfico. Então a gente precisa pensar no suporte, tá? Então qual é o suporte? É um suporte puramente verbal, é um suporte de imagem, é um suporte multimodal.
Aqui, também no texto base, uma coisa importantíssima, está aqui, ó, referência. Eu preciso fazer a referência bibliográfica de onde eu tirei esse texto, tá? De acordo com as normas da ABNT. O texto em si precisa ser um texto claro, um texto coeso, um texto que esteja no nível de habilidade do aluno, tá? No caso aqui, nono ano, o aluno é capaz de ler esse texto, tá? Vai entrar nessa questão da informatividade. O texto é para o nível do aluno, então a gente precisa pensar nisso. Pensado tudo isso, a gente vai para o enunciado. E olha só, gente, o tamanho do enunciado, bem pequenininho, né? O enunciado ele precisa ser muito objetivo. O enunciado, quanto maior o enunciado, maior a probabilidade de você confundir o aluno, tá? O enunciado, ele é uma espécie de sentença orientadora, tá? Então, o enunciado precisa ser objetivo. Esse enunciado aqui, ó, o texto traz, super objetivo. Outra questão aqui, a gente vai agora para as alternativas. Nas alternativas, a gente tem que perceber uma coisa bem interessante, que é em língua portuguesa, a gente chama de paralelismo sintático. Ela precisa obedecer um mesmo padrão sintático. Olha que interessante, ó. Essas alternativas, elas começam com o artigo uma e repete, ó, uma. Isso é paralelismo sintático, a mesma estrutura sintática. Outra coisa, parece até que a gente está falando de poesia aqui, mas não é poesia não, gente. É um item, uma questão de múltipla escolha. As sentenças aqui, ó, elas têm que ser de tamanho parecido. Elas não podem ser de tamanho muito dispar, tá? Então eu tenho uma alternativa aqui pequenininha, outra alternativa que tem 3 linhas, não pode. Por quê? Porque isso pode chamar a atenção do aluno, pode confundir. A ideia não é confundir o aluno. Ah, mas tem pegadinha em questão de concurso. Concurso é outra coisa. Concurso é para selecionar. Aqui, quando a gente faz uma avaliação externa, uma avaliação institucional, a gente quer medir a aprendizagem, a gente não quer confundir o aluno. Então, essas são coisas que fazem a diferença. E depois, as justificativas. Por que as justificativas? Porque as alternativas, elas têm que ser plausíveis para o aluno. Elas têm que parecer corretas para o aluno. Elas não podem confundir, elas não podem induzir a resposta. Por isso a justificativa. Mesmo porque o parecerista, ali o cara que vai analisar o item construído, ele precisa saber quais foram os critérios de escolha das alternativas. Dito tudo isso, eu gostaria de ler com vocês agora essa questão e comentar. Então vamos lá. Lei número 12.933, de 26 de dezembro de 2013. Dispõe sobre o benefício do pagamento de meia entrada para estudantes, idosos, pessoas com deficiência e jovens de 15 a 29 anos, comprovadamente carentes em espetáculos artísticos, culturais e esportivos, e revoga a medida provisória número 2.208, de 17 de agosto de 2001. Aí temos o enunciado. O texto traz, o enunciado, ele vai fazer referência ao texto base. Ele é uma ponte entre o texto base e as alternativas. E aí nós temos aqui as alternativas. Uma opinião sobre a lei.
um decreto sobre os jovens, um resumo sobre o que trata a lei, uma medida provisória para idosos, todas as informações aqui nas alternativas, elas fazem de alguma forma referência ao texto. Elas têm que parecer verdadeiras para o aluno. Lembrando, gente, aqui uma coisa importante que eu esqueci de dizer para vocês. A resposta correta a gente chama de gabarito. As respostas erradas, distratores. Tá? Os distratores também dizem muito para a gente sobre a aprendizagem do aluno. Se o aluno ele escolhe um distrator que não tem relação, tem uma relação muito pequena com o que está sendo pedido na questão, esse aluno ele não entendeu absolutamente nada do que está sendo pedido, ele não está no nível. Tá? Se o distrator tem uma relação assim, quase próxima do que seria correta, ele está num nível ali quase perto do que se espera da habilidade. Tá? E aí aqui nós temos as justificativas, e olha só as justificativas. Então, A, errada, então é um distrator. O texto é lei. O substantivo está inclusive no título. No entanto, não há qualquer marcação de opinião dada. Trata-se de uma emenda de lei. Tá? Não tem opinião nesse texto. Né? Isso porque também o aluno tem que conhecer as características de uma lei. Lei, ela é descritiva. Ela tem que ser o máximo possível neutra. Ela tem que ter neutralidade. Não tem opinião em lei. Então, é um conhecimento que ele precisa ter. Conhecimento prévio. Errada. Embora jovens de 15 a 29 anos sejam mencionados textualmente, o objetivo da lei, não do decreto, aí ele coloca ali decreto, né? É o benefício do pagamento de meia entrada. Decreto e lei está dentro da mesma área de comunicação. A gente está falando aqui de textos normativos. E aí a C correta é gabarito. Né? Então, gabarito é a resposta correta. Trata-se de uma ementa de lei, uma espécie de resumo sobre o que trata a lei. O aluno precisa ter conhecimentos prévios, ele precisa saber que uma ementa é um resumo da lei. Tá? Então, veja, também não é só localizar, não é só reconhecer, ele precisa de alguns conhecimentos prévios para conseguir reconhecer. Olha a capacidade, né, de apreensão da aprendizagem do aluno que esse item tem. Depois, a D. Embora idosos sejam mencionados textualmente, o objetivo da lei, não da medida provisória, é o benefício do pagamento de meia entrada. Então, esse é o primeiro item, tá? Que está dentro do eixo reconhecer. Embora reconhecer, né, a gente pensa numa escala fácil, a gente percebe que aqui o aluno precisa mobilizar uma série de conhecimentos prévios para conseguir acertar esse item. Esse outro item aqui também é de língua portuguesa. O eixo cognitivo de conhecimento aqui é análise linguística e o eixo cognitivo é analisar. E aí eu gostaria que vocês observassem aqui que o grau de dificuldade vai aumentar. Aqui também, né, é para nono ano, a gente está falando de SAEB, e habilidade aqui 19. Quero pontuar também uma questão da habilidade. A referência do SAEB é a BNCC, mas o SAEB ele tem uma nomenclatura própria para as habilidades. Aqui no caso é a habilidade 19 de língua portuguesa, que é analisar o uso de figuras de linguagem como estratégia argumentativa. Veja só, não é para localizar, reconhecer a figura de linguagem, é para olhar
analisar a figura de linguagem como um procedimento. Que procedimento é esse? É um procedimento argumentativo. Então, aqui é preciso um maior esforço de leitura do aluno, de interpretação, uma maior mobilização de processos cognitivos. E aí a gente vai perceber isso agora, né, quando eu começar a ler o poema. Mas antes de ler o poema, mostrando para vocês novamente, aqui é uma tabelinha que orienta o colaborador, né, ou aquele que vai desenvolver o item cognitivo, tá? Ela orienta. Então aqui a gente está numa tabelinha, então tem a área, o eixo do conhecimento, o subeixo do conhecimento, e aqui dentro da língua portuguesa, que é a leitura, produção de textos ou análise linguística, o eixo do conhecimento e a habilidade. Então aqui nós temos a sentença de escritora. Fiz a sentença de escritora, temos o texto base aqui, aí as referências, olha, tudo separadinho, bonitinho, é um modelo, tá? Esse modelo é bem interessante para os nossos futuros professores colaboradores. A gente provavelmente vai usar um modelo muito parecido com esse. Referências, aqui o enunciado e as alternativas. Aqui nós não temos as justificativas, porque eu quero comentar outras coisas aqui, mas também a gente tem a justificativa depois, né, no modelinho aqui. Então, olhando aqui, né, o texto base, é um poema que eu gostaria de ler com vocês. Só os roçados da morte compensam a que cultivar, e cultivá-los é fácil. Simples questão de plantar. Não se precisa de limpa, de adubar, nem de regar. As estiagens e as pragas fazem-nos mais prosperar e dão lucro imediato. Nem é preciso esperar pela colheita. Recebe-se na hora mesma de semear. É um poema do João Cabral de Melo Neto. Então a gente percebe que não é um texto de fácil apreensão. É também um trecho, é um recorte do poema. Então, a partir desse recorte é que o aluno vai ter que estabelecer relações de sentido para apreender o uso argumentativo das figuras de linguagem nesse texto. É complexo, é difícil. É um texto, por si só, um texto literário, que é uma linguagem poética, já difícil, de difícil apreensão. Então, se a gente pensar ali na teoria de resposta ao item, né, o nível de dificuldade dele é alto. E o poder de discriminação também. Então, aqui nós temos o enunciado. Empregando termos relacionados à agricultura para falar de morte, o eu lírico reforça a ideia de que, olhando para o enunciado aqui, a gente já percebe aqui o termo eu lírico, né? O que é isso? Então o aluno já precisa saber o que é eu lírico. A gente sabe que a gente fala de poema para os alunos ali no 6º ano, já até antes, né? Mas quando a gente, aqui, né, no nosso CISAI, a gente sempre fala desses termos, né? Ah, mas os alunos não conhecem o termo, por causa do termo eles erraram. Então, esses termos aparecem nas avaliações externas, né? A gente precisa mostrar esses termos para os nossos alunos. Se eles erraram, a gente precisa mostrar para eles o que é aquele termo, né? A gente precisa traçar uma estratégia lá para mostrar para eles. É um índice, né? É um termômetro. É uma coisa que diz assim, poxa, preciso reorientar e mostrar para o aluno o que é, né? SAEB, CISAI, não é uma avaliação só para gerar índice, é uma avaliação formativa para reorientar as estratégias, né? Então, é para que a aprendizagem melhore. Então, a partir daqui a gente já percebe que ele precisa também mobilizar um conhecimento prévio, saber o que é eu lírico. Aqui nós temos professores de matemática, ciências, né? Vários professores aqui.
né, é para um público amplo essa palestra. Eu lírico é a voz que fala no poema, né? Eu sei que todos os professores amam cultura, amam poesia, amam música, eles sabem de cor o que é isso. Mas o aluno, né, às vezes não sabe. E aqui nós temos a alternativa, olha só. As alternativas. Lembrando, olha lá, ó, o tamanho das alternativas, muito parecido, ó, muito parecido o tamanho, tá? De novo, paralelismo sintático, ó, artigo, o, os, a, as, tá vendo? Estrutura sintática parecida, né? Então aqui a gente também segue esse padrão. Lembrando, aqui, ó, a gente percebe muito também no item essa ideia de completar, tá? O eu lírico reforça a ideia de que aí completa-se ali, né, o enunciado, né, de completar. Mas o enunciado também pode vir na forma de uma pergunta, tá? Ou de completar ou na forma de uma pergunta. Então vamos lá. Empregando termos relacionados à agricultura para falar de morte, então ele já dá uma dica aqui, né? O eu lírico reforça a ideia de que, observando aqui as alternativas, a alternativa A diz o seguinte: o trabalhador rural abandonou o trabalho no campo. E aqui no texto a gente tem, né, palavras que levam a gente a pensar, olha, o trabalhador rural, né, algumas palavras que vai falar desse campo semântico, né, da agricultura, cultivar, plantar, né? Então, essa alternativa tem que parecer verdadeira para o candidato. Os homens e as mulheres passaram a rejeitar a sua terra, né? Quando a gente pensa que também dentro do campo semântico da terra, né, do campo, né? Então, será que os homens e as mulheres passaram a rejeitar a sua terra? Será que tem informação aqui no texto? Mas a gente ainda está dentro da questão do campo, da terra. E a C, né? A pobreza e a seca reduzem o tempo de vida do sertanejo. Aí a gente tem aqui pobreza, seca, tudo o aluno precisa inferir isso, sertanejo, tá? Então, onde tem aqui, né, sertanejo, onde tem pobreza, onde tem seca, né, no texto, e a gente vê aqui que quando ele fala aqui da questão das pragas, né, das estiagens, né, então isso remete, né, à ideia de seca, né, de terra arrasada, né. As lavouras tradicionais provocam doenças nos trabalhadores, também dentro do campo da agricultura. Percebam que as alternativas elas fazem relação com o texto, assim como, né, o enunciado. Mas qual é a alternativa correta? Qual é o gabarito, né? É o que mais faz relação, é o que mais é condizente com o texto, é o que não extrapola o que está no texto. O que não extrapola o que está no texto é a pobreza e a seca reduzem o tempo de vida do sertanejo. Então, por causa dessas questões das estiagens, das pragas, né, é que a morte, né, ronda a vida dos sertanejos. É bem interessante a gente pensar aqui que a complexidade mesmo de interpretação desse texto, porque em momento nenhum a gente vê aqui, né, sertanejo. Quando a gente fala de sertanejo, a gente está pensando de seca, a gente está pensando na região nordeste, né? Então, o aluno ele precisa, além desse repertório linguístico, de procurar as pistas no texto, de procurar essas relações de sentido, semânticas no texto, um repertório cultural. Ele precisa saber que esse contexto de seca, que esse contexto de miséria, que esse contexto de morte aconteceu, né, na região nordeste, infelizmente ainda acontece. Então, é um enunciado, é um item de um grau de complexidade difícil. Por isso, quando a gente
pensa no item analisar, ele vai ter uma complexidade, vai exigir mais do aluno. Mas mesmo dentro do eixo analisar, a gente pode fazer questões menos complexas, a depender do ano que o aluno está. Né? Esse texto aqui para aluno de sexto ano, não dá. Né? Então a gente precisa pensar também em que texto escolher, como a gente elaborar o item. É preciso pensar nisso. Agora que eu analisei os itens de língua portuguesa, eu gostaria de chamar aqui a professora Leni para comentar também alguns itens agora de matemática. Lembrando que o SAEB, tradicionalmente, ele avalia questões de matemática e língua portuguesa. Ciências da natureza entra por amostragem, em alguns casos. Futuramente, a ideia é que também entre ciências humanas dentro do SAEB. Aqui no CISAI a gente contempla tudo. O que a gente quer é pensar na educação como uma questão mais integral aqui na rede. Então, professora Eleni, por favor. Olá, pessoal. Meu nome é Eleni, sou aqui da assessoria de matemática do departamento. E o André, como lindamente fez o trabalho de apresentar, de explicar para vocês a parte histórica e todo como se constrói um item. De uma forma geral, é igual, a construção desse item de língua portuguesa e matemática. E eu venho aqui fazer análise de 2 itens de matemática para vocês. Então, esse primeiro item de matemática, como o André já explicou anteriormente, sentença descritora, enunciado, alternativas e justificativa. Para nossa sentença descritora desse primeiro item, nós temos a área de conhecimento matemática do 9º ano, o eixo de conhecimento números e operações, álgebras e funções, a habilidade D9. André também já explicou, não é a mesma numeração que nós estamos acostumados com a numeração da BNCC ou do currículo paulista, são números próprios do SAEB. Habilidade D9, que é resolver problemas com números naturais envolvendo diferentes significados das operações adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação no nível fácil. Então, sentença descritora é aquela parte que a gente não vê, como o André comentou, que a gente não vê quando tem o item, mas é necessário explicadinho do que vai se tratar esse item. E aí, o enunciado. Em matemática, segundo o caderno orientador, em matemática não há a necessidade daquele texto base que foi comentado, que o André, em língua portuguesa parece que é obrigatório, mas em matemática ele não é obrigatório. Então, você pode entrar já com o enunciado do item. E nós temos aqui, nesse item, o enunciado. Maria comprou um fogão por R$240 e uma mesa por R$180, pagando R$150 de entrada e o restante em 3 vezes sem juros. Qual é o valor de cada prestação? Então, esse é o enunciado. Nesse item não tem o texto base ou suporte, também chamado de suporte. Nós vamos ver no próximo, que é um item diferente. As alternativas para essa questão: R$90, R$130, R$140 e R$190. Também todas elas do mesmo tamanho, tudo aquilo que já foi dito, permanece aqui para a área de matemática. E essas alternativas, elas têm um porquê de estarem aí, que a gente vem agora nas justificativas, que são elas, A alternativa A, que é o gabarito. A alternativa A, R$90. O que o aluno precisava fazer?
Então ele comprou um fogão de R$240 com uma mesa de 180. Então a Maria, né? Ela gastou aí a soma desses dois valores, que dá R$420. Pagando R$150 de entrada e o restante ela vai parcelar em 3 vezes. Então, se ela gastou 420 com 150 de entrada, sobra para ela 270, sobra para ela pagar R$270. Se são em 3 parcelas, 270 dividido por 3, R$90. O gabarito correto, alternativa A. Então, respondendo a alternativa A, esse aluno demonstra que é capaz de resolver esse problema, ok? Respondendo a alternativa B, que é um dos distratores, né, que é um distrator, que é a alternativa errada, o que a gente percebe? Alternativa B de R$130. O que esse aluno provavelmente fez? Pegou o valor do fogão de R$240, somou com o valor da entrada, deu R$390, dividiu por 3 e chegou no 130. Provavelmente pode ter sido uma das opções desse aluno. A alternativa C, que também é um outro distrator, a resposta R$140, o que provavelmente esse aluno fez? Somou os 240 da mesa do fogão com os 180 reais da mesa, R$420 essa soma. E o que ele fez? Dividiu esse valor por 3, não tirou o valor da entrada. Então, também não é uma alternativa correta. E a última, que de R$190, provavelmente o que ele fez? Somou o fogão, a mesa, o valor da entrada e dividiu por 3. Então, o fogão, a mesa e a entrada somam R$570, dividido por 3, 190. Então, o que a gente percebe aqui? Que essas alternativas, esses distratores, eles têm um porquê de estar ali, né? Então, a gente precisa pensar de como aquele aluno que não consegue organizar, que não está capaz de resolver corretamente o exercício, o que ele pode fazer? De que forma ele pode pensar? E aí a gente chega nesses resultados. No segundo item de matemática, aqui a gente tem a área de conhecimento matemática, é do 5º ano do ensino fundamental, o eixo geometria, habilidade, identificar a localização ou deslocamento de pessoas ou objetos em mapas, croquis, etc. A sentença descritora, identificar a localização de um objeto em uma representação gráfica por meio do reconhecimento de direita e esquerda e de posição ordinal, estando a personagem apresentada no item de frente para o objeto representado. Então, essa é a sentença descritora. Nesse item, a gente tem o texto base, ou suporte, que aqui é essa imagem, que a imagem representa a estante com filmes da coleção de Roberta. Pode ser um gráfico, pode ser uma imagem, como já foi dito aqui anteriormente. Então, no exemplo anterior, nós não tínhamos o texto base ou suporte, e nesse aqui a gente tem. Então, essa imagem, a imagem representa a estante de coleção de filmes da Roberta, certo? Então, tem aí o Menino Maluquinho, Turma da Mônica, Bela e a Fera e vários outros filmes. O enunciado diz: Roberta está em frente à estante e escolhe o terceiro filme da esquerda para a direita na segunda prateleira. Qual filme foi escolhido? Alternativa A, Era do Gelo 1, B, a Professora Maluquinha, Bela e a Fera e o Rei Leão. E aí a gente vem para essas são as alternativas e depois a gente vem para a justificativa. Alternativa, então vamos lá. Olhando de frente para a prateleira, o terceiro filme da esquerda para a direita, na segunda prateleira, a gente chega na
no filme A Professora Maluquinha. E aí a gente vem para as justificativas, das alternativas. Letra A é errado, porque a era do gelo 1. O estudante provavelmente considera a segunda prateleira como a segunda coluna. Então, ao invés dele analisar a segunda prateleira, ele analisou como segunda coluna. E aí, obviamente, já não chega na resposta correta. A alternativa B é o gabarito correto. Então, o que o aluno reconhece? Ele reconhece a segunda prateleira, ele reconhece a terceira coluna, ele reconhece lateralidade, direito e esquerdo. Então, ele chegou na resposta correta. A alternativa C, que é a Bela e a Fera. O estudante provavelmente identifica o terceiro filme da esquerda para a direita na primeira prateleira. Talvez por não levar em consideração a referência da segunda prateleira. Então, ele não levou em consideração que era a segunda prateleira, olhou para a primeira da esquerda para a direita e já respondeu. E a última alternativa, o Rei Leão 1, que também é errado, é um distrator, o estudante provavelmente confunde direita e esquerda. Então, ele não tem essa noção, você consegue aí analisar esse item. E aí, aqui eu quis trazer para vocês, estava pensando num contra-exemplo, né? Algo que não fosse bom, um item que não fosse legal, que não fosse bom para a gente trabalhar. E aí eu encontrei alguns trabalhos, mas a respeito de contextualizar. Em matemática, para nós, né, da área de matemática, contextualizar tudo é muito difícil, é muito trabalhoso, né? Mas a gente sabe da necessidade que é de você contextualizar numa questão, num item, quando você está trabalhando em sala de aula, que facilita a aprendizagem, né? Mas tem algumas coisas que fogem da realidade e a gente precisa tomar alguns cuidados. Por exemplo, né, um professor Cassius, que foi publicado na revista Cálculo, disse: eu adoro matemática, mas essa mania de contextualizar, de achar um exemplo real, às vezes vai longe demais. Vi uma vez um exercício que falava de uma mosca voando na velocidade da luz. Então a gente percebe que na tentativa de contextualizar tudo, acaba saindo da realidade. E isso não é interessante, porque o André bem disse, porque a gente precisa trazer para a realidade do aluno, daquilo que ele consegue enxergar como algo que faça sentido para ele. Aqui eu também trouxe 2 exemplos, só para finalizar, de um exercício, né, de 2 situações. A primeira, um estudante sabe que um avião decola sob um ângulo de 30 graus em relação ao solo. E ele percebe que o avião está a 500 metros do solo. Determine a distância do avião ao seu ponto de decolagem. Então, né, é meio como que o aluno percebe que o ângulo, o estudante, na verdade, sabe que o avião decola sob um ângulo de 30 graus e ele percebe que o avião está a 500 metros. Já é demais, não tem essa percepção toda. E uma outra situação é: João tem muitos copinhos e coloca um feijão no primeiro copinho, 2 feijões no segundo, 3 no terceiro e assim por diante. Quantos feijões serão colocados no segundo milésimo copinho? Ou seja, que sentido faz o João catar 2.000 copos e ficar colocando feijão lá dentro? Então, a gente presta bem atenção para não fugir, né, e não chegar nesses exemplos absurdos. E é isso, gente. Quero agradecer a participação de vocês. A minha colaboração foi essa. E agora chamar o André para retomar e finalizar aqui o dia de hoje. Obrigada. Para finalizar, eu quero mostrar para vocês o critério para elaboração e revisão de itens. A gente colocou alguns itens aqui, algumas
descrições de elaboração e de revisão desses itens, considerando todas as partes organizativas de um item cognitivo. Então aqui nós temos o texto base e aqui os critérios de elaboração para o texto base. Nós temos o enunciado e os critérios de elaboração do enunciado. Aqui as alternativas e o critério de elaboração das alternativas. A ideia é que vocês, finalizada essa formação, que vocês tenham um material para que vocês consigam elaborar questões de múltipla escolha. Então a gente pensou não só em conceituar o item cognitivo, mas também em uma aplicação, vocês conseguirem desenvolver esse item cognitivo. A ideia dessa formação foi essa. Eu agradeço a todos e a todas pela participação. Nós vamos criamos uma pasta com todo o material que a gente consultou, que a gente pesquisou. A gente vai deixar essa pasta no Drive, na nuvem, e vocês vão ter acesso a essa pasta no link aqui na descrição do vídeo. E é isso, gente. Agradeço novamente pela participação, espero que o curso seja proveitoso para vocês. Muito provavelmente o nosso interesse no futuro é fazer uma formação mais completa sobre elaboração de itens, com mais dias, propondo que os professores, que os participantes produzam itens, que revisem durante a formação. Então, muito obrigado e até a próxima.